Bom dia a todos. Vamos falar hoje a respeito da nossa vida cotidiana, né? Em relação às práticas que a gente deve ter no nosso dia a dia, ao longo do nosso dia. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã, onde as tuas misericórdias se renovaram, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações e podemos, ó Pai, absorver a tua mensagem de uma maneira tranquila, clara, e que possamos, Senhor, acima de tudo, nos comprometer com aquilo que teu Espírito tem falado a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a nossa vida diante dessas teorias, para que a gente possa praticar, Pai, que a gente não seja apenas ouvinte. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, só para a gente poder relembrar, né, onde nós estamos. Então, a gente vem trabalhando a segunda carta de Pedro, e nos primeiros capítulos a gente tem uma série de conceitos que são conceitos fundamentais, que nós vamos ao longo de todo o estudo, né? E eles estão apresentados da seguinte maneira. Primeiro, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança, ela surge, ela é gerada por meio de uma herança que está no céu. Além disso, nós somos guardados pelo poder de Deus. E isso deve gerar em nós um sentimento de segurança muito grande. E esse sentimento de segurança está ligado ao se necessário. Ou seja, essa segurança em que eu sou guardado pelo poder de Deus, a palavra coloca que, se necessário, eu vou passar por uma série de coisas. Ou seja, nada do que eu passo é de maneira desnecessária, ou poderia ser evitado. A fé, nesses termos, ela é provada, e uma vez provada, ela é mais preciosa do que o ouro. Isso traz para nós uma alegria indizível, e a gente se prepara para a salvação da nossa alma. Tá certo? Consequentemente, nós temos três aplicações em relação a todos esses conceitos. Primeiro, nós precisamos cingir o entendimento e esperar na graça. E apesar dessas palavras serem um pouco contraditórias, o que a gente quer dizer com aquilo que esse texto diz é o seguinte: cingir o entendimento significa eu me esforçar o máximo que eu posso para buscar o entendimento, mas, ao mesmo tempo, esperar na graça, porque a revelação vem através de Deus. Então, eu ter consciência de que o esforço ele existe, mas o mérito está na graça e não no meu próprio esforço. E com isso, não vos amoldeis ao mundo e sede santo, porque eu sou santo. Né? Então, cingindo o vosso entendimento, esperar inteiramente na graça. Não vos amoldeis e sede santos, porque eu sou santo. A ideia aqui é ser separado, né? De estar à parte daquilo que o mundo traz. Bom, essa é a estrutura do livro. Nós estamos trabalhando primeiro ora, que é ali no versículo 17, 1:17, que tem a ver com temor e obediência. Né? Portai-vos com temor. Só relembrando o que a gente tratou, o temor é o princípio da sabedoria, e a essência do temor é aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho e aborrecer a boca perversa. Tá certo? Só para a gente poder ter uma visão de onde a gente está. Vamos abrir o texto em 1 Pedro? 1 Pedro. Nós estamos no versículo 17, 1:17. Só para a gente resgatar. Então, na aula passada, nós vimos do 17 até o 21. E o texto diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado
no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, e de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, isso daí foi o trecho que a gente tratou na aula passada, e nessa aula nós vamos tratar do 22 até o 25a, que é: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ok? Então, nós vamos falar hoje a respeito de purificar a alma pela obediência. Vamos abrir em Gênesis 2:7. Um dos conceitos que a gente precisa ajustar, e existem algumas linhas de pensamento em relação à alma, é justamente na conceituação do que significa alma, né? E talvez você possa agora, nesse momento, pensar assim: o que é alma para você, né? Se você precisasse definir alma, como que você definiria o conceito de alma? O que é a alma? É interessante, né, que a gente usa, né? Não, a alma, mas quando a gente para pensar na definição, foge um pouco as palavras, não é? E é isso que a gente vai trabalhar. Gênesis 2:7 é um texto importante para nós, porque ele diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem, e do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que chama atenção nesse texto é o verbo que é usado em relação à alma. O homem não passou a ter uma alma. O que o texto diz? O que está escrito aí no texto de vocês? Passou a ser. Ele não ganhou uma alma. Percebe? Na essência do homem, na medida em que Deus sopra nas narinas do homem, existe uma transformação daquilo que é a essência do homem. Ele passou a ser. Ele não ganhou uma alma. E muitas vezes o conceito que a gente tem de alma é como se ela fosse algo distinto, por exemplo, do corpo, distinto, né, do espírito, né? Então, muitos estudos falam alma, corpo, espírito e tal. E alma está na essência do ser humano. Quando a gente fala a respeito, né, não, vou salvar minha alma, né? Pensa no corpo ressurreto de Cristo. Tinha corpo físico? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O espírito estava lá? Estava. A alma estava lá? Estava. Então, muitas vezes, quando a gente fala do conceito de alma, a gente tende, por uma questão didática, a separar essas coisas. Mas o homem é um só, é uma unidade. E, nesse aspecto, a alma ela traz para nós um conceito muito interessante quando você olha para a origem da palavra. A alma tem a ver com garganta. É uma área do corpo aonde está ligada à saciedade. E nós vamos ver por que isso é interessante. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala a respeito de alma, a gente está falando que a alma é a essência da natureza humana. E o fato dessa palavra ser usada muitas vezes para saciedade, o que a gente pode inferir é que na nossa natureza, na nossa essência, nós temos fome de Deus. E isso é inerente a todo ser humano. E qual que é a importância disso, né? Se isso está na nossa essência, essa sede, essa fome de Deus, nós vamos tentar saciar isso de alguma forma. Às vezes da forma correta. E algumas vezes da forma que não é correta, pegando alguns atalhos aí, não é?
Então, esse é o conceito que a gente precisa trabalhar em relação à alma. A alma, e o próprio texto diz, ela precisa ser purificada. E o que ela foi, como que ela foi contaminada? Né? Purificada o quê? Ela precisa ser purificada em relação ao pecado. Né? Na medida em que o pecado entrou no homem, toda essa visão que existia a respeito de como que eu vou saciar a minha fome de Deus foi distorcida. E quando o texto fala que nós precisamos purificar a nossa alma, nós precisamos enxergar como fazer isso. Voltar a ter, daquele início da criação, a visão correta de como que nós vamos saciar a nossa alma. Então, o que traz para nós isso como importância? Se nós somos a essência, se a nossa essência será a alma, como é que eu percebo o mundo, né? Na medida em que o homem peca, ele passa a ser conhecedor do bem e do mal, certo? O fato de conhecer o bem e o mal distorceu a nossa visão em relação ao que é bem e em relação ao que é mal. Quando a serpente tenta Eva, o que ela diz para Eva? E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a saciedade de Deus naquele momento estava sendo suprida enganosamente por Eva, através dela se tornar semelhante a Deus. Está claro isso, filho? Vocês conseguem perceber que muitas vezes nós queremos ser Deus da nossa vida, ter o controle, tomar as decisões que a gente quer. Senhor, olha, ok, teu princípio é esse, mas eu tenho um jeito melhor aqui de tratar. É essa distorção que nós precisamos purificar. Né? Porque senão a gente vai ter problema com relação a isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4, de 1 a 18. O texto diz assim, olha. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matai e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, esse texto, ele traz para nós, muito claro, de uma forma muito precisa, da onde que vem toda a confusão que a gente vive no dia a dia. Vem da onde? Dos nossos prazeres, ou daquilo que a gente entende que é o atalho necessário para que a gente mate essa sede, que é uma sede natural, que Deus nos criou assim. Então, se eu consigo fazer um ajuste na minha visão e passo a olhar a minha vida do ponto de vista da eternidade, daquilo que está por vir, o que acontece naturalmente com aquilo que eu faço hoje, no dia a dia? Eu ajusto a minha conduta. Por isso que o livro, a todo momento ele fala o quê? Olhar para o seu procedimento. Porque muitas vezes a gente
perde de vista que o procedimento é aquilo que as outras pessoas conseguem ver. Quando a gente fala de testemunho, o que as pessoas enxergam? Enxergam o que está dentro do seu coração? Não, mas elas enxergam o seu comportamento. Por que nós pregamos, né? Por que Fernando pregou toda essa série a respeito do rastro que a gente deixa na sociedade? Do que ele está falando ali? É de comportamento. Comportamento é mais ou menos o seguinte, né? Se você pedir para uma criança ser simpática, ela vai entender do que você está falando? Imagina você pegar uma criança aí de 4 anos, né? Fala assim, olha, filha, você precisa ser simpática com as pessoas. Provavelmente não. Mas e se você chegar para ela e falar assim, filha, quando alguém te cumprimentar, cumprimenta de volta e dá um sorriso. Ela consegue entender? Ela pode não te obedecer, né? Mas ela consegue entender porque você está falando de comportamento. Então, o entendimento que nós precisamos ganhar em relação ao que é a alma e do porquê que a gente tem tanta essa sede de Deus, traz para nós a percepção do quanto eu preciso ajustar minha vida no dia a dia para que eu possa refletir o caráter de Deus. Isso deve ser para nós um motivo de grande esforço, né? De grande motivação. Cingir o nosso entendimento. Buscar a Deus. Porque através desse conhecimento eu transformo o meu comportamento. Muitas vezes a gente quer, e nós vamos falar com um pouco mais de detalhe isso, né? Mas a gente quer pelo nosso esforço, né? Então, ó, eu vou fazer aqui, Senhor, olha, eu vou fazer um compromisso contigo. A partir de hoje eu vou fazer tal coisa, assim, 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 assim. E muitas vezes a gente para de depender da graça. Né? Ninguém vai perguntar que árvore que é essa. Hã? Hã? Lixia gigante? Não é. Eu pensei o seguinte, né? Se a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore boa, né? Só pode ser árvore de coxinha, não é? Não é verdade? Pô, maçã eu não tenho vontade, mas coxinha, se fosse coxinha, eu teria muita vontade de pegar. São as facilidades, né, que a tecnologia traz para nós. Então, assim, apesar dessa contaminação do pecado, o que permanece inalterado? A fome que nós temos de Deus, ela segue presente na nossa alma. Nós não deixamos de ter a mesma essência. O que mudou é que essa sede de Deus passou a ser suprida, do nosso ponto de vista, de diversas maneiras e de maneira infrutífera. Então eu quero substituir Deus pela família, pelos filhos. Eu quero ter meu ídolo. Nós temos uma capacidade de criar ídolos que é uma coisa fantástica, né? Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E isso acontece no dia a dia. É quando a gente baixa a guarda. E aí a gente começa a ter problemas com relação a isso. Então, a proposta é que a gente passe a ter um filtro que nos ajude a enxergar essa realidade. Esse filtro, ele é a Bíblia. E ela é o filtro que purifica a visão da nossa alma, porque ela revela Jesus Cristo. Como é que eu instalo esse filtro na minha visão? Através da leitura da Bíblia. Pensa o seguinte, você já percebeu que você nunca viu a sua face com seus próprios olhos? Sempre você precisou de alguma coisa para ver. Ou um espelho, né? Uma foto, uma imagem. Mas você mesmo nunca viu sua própria face com seus olhos. Não é interessante? Por quê? Porque a gente tem limitações em relação ao que a gente vê. E o principal é que, quando a gente olha para épocas de calmaria, e eu sei que nem todos estão passando por períodos de calmaria, mas a gente baixa a guarda. É nessas horas que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a proposta do curso é justamente essa. Estou num período de calmaria, não estou passando por grandes problemas. Eu também não estou conquistando, né, tendo grandes conquistas. Mas é nessa hora que a gente baixa a guarda. Né? Vamos pegar um exemplo na Bíblia? Ainda não. 2 Samuel,
11, de 1 a 4. Vamos abrir lá? A história é bastante conhecida, né? Segunda Samuel 11, de 1 a 4. Alguém que achou pode ler, por favor? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Até onde, olha? Até aí acho que tá... Ah, não, um pouquinho mais para frente, Jorge, por favor. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Tá bom. Obrigado, Jorge. O que Davi estava fazendo? Nada. Percebe? Período de calmaria. O que aconteceu? Baixou a guarda. Então, eu não sei vocês, mas muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente se apega muito a Deus, né? A gente vai, busca, ora e tal. À medida que a coisa vai aliviando, existe uma tendência nossa de, né? Não, hoje eu vou acordar um pouquinho mais tarde, não vou me apegar tanto à palavra, né? Então, a ideia é que a gente tenha esse foco. Quando a vida está caminhando, né? Da gente também manter o foco voltado para Deus, na oração, no estudo, sabendo que a dependência em relação a Deus não muda. E Deus muitas vezes traz para nós oportunidades como essa, para que a gente se fortaleça na fé. E muitas vezes a gente acaba desperdiçando essas oportunidades que Deus nos dá. Então, nós falamos a respeito do que é alma, e nós falamos primeiro de temor, depois nós falamos de purificação da alma, e agora nós vamos entrar num outro tema, que é a obediência, né? E obediência, ela é para nós um desafio, porque nós temos essa questão do controle das nossas próprias vidas, né? E obediência nada mais é do que você entregar o controle, não é? Então, eu tenho aqui algumas expectativas e tal, mas eu vou entregar o controle da minha vida para um terceiro. E nesse sentido, quem que seria o terceiro? Né? O terceiro é o próprio Deus. Né? Nós tivemos uma experiência em família que foi interessante no sentido da obediência. A Thaís, desde muito pequenininha, ela gostava de um cantor chamado Luan Santana. Né? E aí, nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade aqui, ela já não era tão mais nova, mas surgiu a oportunidade dela ir ver o tal do Luan Santana no rodeio de Jaguariúna. Né? Bom, o que a gente ouve de rodeio é que é muito bagunçado, né? Tem muita questão relacionada à bebida e tal, né? Aí ela chegou para mim e falou: pai, eu queria ir. Eu falei: tá bom, então nós vamos combinar o seguinte, você vai, mas você vai se comprometer comigo que toda programação do Impulso até o final do ano você vai também. Topa? Eu falei: topo. Né? Bom, foi lá no show, não gostou, falou: pai, uma bagunça danada, né? Não gostou do show. Mas ela havia se comprometido e eu, para ser sincero, já tinha até esquecido dessa história. E aí no sábado seguinte teve programação do Impulso e ela foi. Né? Nessa programação do Impulso em específico, no final a pessoa que, acho que foi a Dani Tutuí, né? Falou assim: Thaís, você não daria carona para uma pessoa que não tem como voltar e tal? Ela falou: claro,
né? Lá em casa, carona nunca foi problema. A gente sempre levou os amigos para onde fosse, a gente sempre achou que isso era uma forma de serviço bastante interessante, e os filhos acabaram reproduzindo esse mesmo comportamento, né? E no caminho, foi conversando com essa pessoa e tal, final da história. Se tornaram bastante amigas, aquilo que para ela era um desafio, né, de vir para Programação do Impulso, passou a ser cada vez mais interessante. E aí, no fim, entrou um tal de João na vida dela, que hoje é noivo da Thaís. Então, assim, a obediência leva muitas vezes para um caminho que é um caminho melhor. Ali ela estava sendo obediente aos pais, né? Mas essa experiência toda, no final, redundou em algo que para ela foi bom, né? E muitas vezes a gente não entende por que a gente passa por algumas situações, né? Mas no final, a obediência, sabe, o permanecer, o desfrutar da segurança que nós temos de que Deus está no controle, de que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Trazer o conceito do se necessário. Por que a gente passa pelo que a gente passa? Porque se necessário, Deus vai fazer com que a gente passe por isso, né? Independente das decisões que a gente toma. Então são coisas assim, a obediência é entregar o controle. E tem hora que é muito fácil obedecer, não é? Quando aquilo que Deus pede combina com aquilo que eu também acho que é verdade, está tudo certo. Eu obedeço de forma natural. E quando não combina? Exemplo, quando você tem que falar a verdade, né? Numa situação em que você entende que se você falar a verdade, você não vai ter algo que você gostaria de ter. Não é complicado? Então, quando aquilo que Deus manda combina com o cenário que você desenhou na sua cabeça, ok. E quando não combina? Aí é mais desafiador. Aí entra a fé. Aí entra o entregar o controle, né? Pois não, Renan. Aí ele fez lembrar Deuteronômio 28, né? Bênçãos decorrentes da obediência. Sempre isso para a gente falar com os... Claro, claro. E é interessante porque são bênçãos específicas, né? Quantas vezes a gente deixa de ter algumas bênçãos por ser rebelde? Não é verdade? Então, vale a pena, né, Renata? Vale a pena ser obediente. Embora muitas vezes a gente não tenha, em função dessa distorção que nós temos, a gente acaba não... É o que Deus quer da gente. A fé obediente, né? Não, na grande maioria das vezes, a gente vai obedecer sem saber. Né? A gente não vai entender tudo, mas Deus quer a nossa fé obediente, né? A gente obedeça sem muitas vezes saber o porquê, só sabendo que nós estamos entregues ao Deus Criador. Essa é a única certeza que a gente tem que ter, né? E tem algumas passagens na Bíblia que são interessantíssimas de você olhar sob essa ótica, né? O sacrifício de Isaac, por exemplo, não é um negócio interessante? Pô, era o filho da promessa e Deus pede para sacrificar o filho da promessa. E a obediência fez com que a gente conhecesse toda a história e tal. Mas existem algumas questões relacionadas a isso que são muito interessantes, né? Você imagina você estar numa festa e de repente chega alguém e fala para você assim, ó, enche essas jarras aí de água, de vinho. Encher de água, não é? Então, assim, existem algumas questões que a gente que a gente vivencia com Deus, que são exercícios de fé mesmo, né? Daquilo que a gente deve fazer. Então, obediência significa entregar o controle. E obediência tem a ver também com perseverança. Porque às vezes você fala assim, tá bom, eu vou obedecer porque eu sei que é melhor. E você começa a colher algumas consequências que do ponto de vista humano não é tão bom. E aí você começa a pensar naquela decisão que você tomou de obedecer, e aí você fala assim, acho que eu não devia ter obedecido não, né? Porque muitas vezes a resposta ela não é imediata. E às vezes você colhe frutos amargos do ponto de vista do mundo,
em função da obediência que você teve. Isso é real. Não é porque você está sendo obediente que sempre você vai ter o lado positivo da história. A gente sabe de histórias de pessoas que foram obedientes e porque foram obedientes morreram. Não é verdade? Se você pega o exemplo de pessoas que vivem hoje em países que perseguem os cristãos, o que está acontecendo ali? Morreu. Assim, né? Fui obediente, morreu. Né? Vamos abrir em Romanos 5, de 3 a 4? Romanos 5, de 3 a 4. Quem achou, por favor, pode ler. Romanos 5, de 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Interessante isso, né? Uma vez eu conversei com o Renato Tamburus e a gente estava discutindo um assunto que era um assunto triste lá, né? E ele falou para mim, ele falou assim, Maurício, olha, porque não era era uma coisa chata, tal, mas não era nada muito dramático, né? E ele falou assim, ó, depois que eu perdi o Davi, poucas coisas mexem comigo, porque ele passou por uma situação tão difícil de perder o filho, né? E que as outras coisas que, para quem não tinha passado por isso, eram relevantes, ele fala assim, cara, isso daí, eu já passei por essa experiência, né? E eu não sei quantos de vocês já viveram a mesma experiência com mais maturidade, né? Lá em casa eu passei por desemprego 2 vezes. A primeira vez totalmente imaturo, foi um caos. Na segunda vez um pouco mais maduro. E aí você percebe que alguns ajustes foram feitos no meio do caminho, né? E você passa com muito mais, não digo tranquilidade, mas mais consciente, né, daquilo que Deus está proporcionando para você. Vamos abrir em Tiago 1,12. Quem achou, por favor, pode ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Dá para perceber o que é purificar a alma pela obediência? Dá para perceber? Por quê? Porque a obediência te obriga a pensar numa outra perspectiva. Lembra que o pecado mudou a nossa perspectiva e a gente começou a entender que a sede de Deus a gente poderia matar de diversas outras maneiras? E na medida em que a gente persevera, na medida em que a gente é obediente, isso gera em nós um compromisso incondicional com aquilo que Deus fala, nós vamos purificando a nossa alma, porque nós vamos entendendo, olha, eu não preciso ter medo, porque Deus está no controle, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus não erra a terapia, não erra o medicamento e nem o tempo. Isso traz para nós o quê? Perseverança, porque você vai saber, falar assim, não, se eu estou aqui, eu estou me apoiando no se necessário. Se necessário eu vou passar. E eu começo a entender a lógica que é matar a minha fome de Deus através da palavra, através da Bíblia, daquilo que a Bíblia traz para nós como conceito, né? Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida de Deus, que Deus prometeu aos que os amam. Então, obediência tem a ver com fé, tem a ver com perseverança, permanecer a despeito das circunstâncias. Situações de sofrimento que trazem para nós o desafio de glorificar a Deus e louvar a Deus em meio a todo esse... a uma situação que é desconfortável, significa ser obediente. Orando, agradecendo, louvando, em meio à tribulação, em meio à provação. Mas tem um segundo aspecto, né? Que não é só você, a obediência é perseverar, mas a obediência significa ter disciplina. Quando você fala a respeito de bons hábitos, né? A leitura da palavra, perseverar na oração, então
ali não tem o aspecto de permanecer embaixo de, como a perseverança tem, mas tem um aspecto de cumprir aquilo que foi pré-estabelecido. Eu vou me manter fiel àquilo que de fato traz conhecimento para cada um de nós. Vamos abrir em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Quem achou, por favor, pode ler. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O que o texto diz para nós? É fácil, muitas vezes, você manter disciplina? Não é, né? Mas eu esmurro meu corpo, né? Para que eu possa cumprir aquilo que está determinado para eu cumprir. Eu posso estar enganado, mas me parece que o Timão, que é um membro bastante antigo aqui da igreja, tomava banho frio para mostrar para o corpo quem que mandava. Né? Ou seja, tem situações que são extremamente desconfortáveis. Né? Às vezes significa acordar mais cedo, às vezes significa dormir mais tarde, às vezes significa abrir mão de algum tempo de lazer, para você desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Né? O tempo da igreja, né, é um tempo precioso, uma koinonia. Né? Débora vai falar assim, mas a gente não participa de koinonia. Né? Mas são períodos em que você abre mão do seu tempo para poder atender uma determinada questão. Quantos de nós, às vezes, não está programando fazer alguma coisa e surge uma necessidade de um terceiro e você precisa abrir mão daquele tempo que você tinha programado para assistir esse terceiro? Não é? Às vezes uma pessoa com problema, alguém que chega inesperadamente no meio da noite e fala assim, olha, acho que meu telefone foi clonado. E aí você fala, puxa, eu estava querendo ir dormir, mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o telefone, né? E você se dispõe a fazer. Né? São as marcas. Então, disciplina significa isso. A gente manter o compromisso a despeito do nosso conforto. E nós vivemos numa sociedade em que o conforto é algo extremamente valorizado. Né? A experiência, o prazer e tal. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão daquilo que é confortável para nós, para que a gente permaneça obediente. Tá claro isso, gente? Então, a obediência é entregar o controle, perseverar e ter disciplina. Isso significa obediência. Isso significa colocar essas coisas como prioridade. Agora, tem um aspecto interessante, porque temor e obediência, ela pressupõe conhecimento. A quem você vai obedecer? Não é? Você tem que conhecer quem está pedindo para você ser obediente. A quem você vai temer? Você consegue temer sem conhecer? Lembrando que temor é muito da reverência, do respeito, do dar ouvido. Se você não conhece, como é que você vai ter temor? Por que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de temer a Deus? Porque a gente não sabe com quem que a gente está lidando. Né? Então, o temor e a obediência pressupõem conhecimento. Né? Conhecimento de quem é Deus e conhecimento de quem nós somos. Lembra que eu falei que a gente não consegue enxergar a nossa face com os nossos próprios olhos e que a gente sempre precisa de um transdutor para a gente poder enxergar? Aqui é a mesma coisa. Se nós não conhecermos a Deus, nós não conseguimos conhecer a nós mesmos. O conhecimento que nós temos a respeito de quem nós somos, em essência, como ser humano, vem através do quê? Através da palavra. Não é verdade? A partir dali é que a gente começa a comparar com o padrão e fala assim, como eu sou pecador. Então, o conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos, ela é fruto do conhecimento que a gente tem da própria palavra de Deus. Conhecer a Bíblia significa instalar esse filtro que nos permite enxergar a nossa vida a partir da perspectiva correta, que é a perspectiva de Deus. Tá certo?
Nós vamos continuar com esse assunto. Vamos só fazer o nosso intervalo. Então, só retomando aqui o que a gente estava conversando, né? O temor e obediência, ele pressupõe conhecimento. E aí significa tanto conhecer a Deus como conhecermos a nós mesmos, né? E por que é importante nós nos conhecermos? Vocês já tiveram a experiência de falar assim, nossa, não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Às vezes a gente fala, nossa, como é que eu fui me meter numa situação como essa? E isso está na Bíblia, né? A gente tem inúmeros conflitos em relação ao que a gente quer e aquilo que a gente acredita. E então, quando a gente se conhece, a gente tem mais chance de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos fala. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são os gatilhos que acionam de vez em quando e que eu desobedeço, é mais difícil para eu conseguir cumprir aquilo que está determinado na Bíblia, né? E é isso, né? A Bíblia, ela é o caminho pelo qual a gente passa a conhecer Deus de maneira mais profunda. Uma questão interessante, né, que acho que é claro para todos, mas acho que vale a pena falar, é que jamais a gente vai ter um conhecimento pleno, né, exaustivo de Deus, por mais que a gente estude, né? Porque Deus é infinito e nossa mente tem uma série de limitações e nós nunca vamos enxergar Deus exaustivo, nós vamos conhecer exaustivamente a Deus, né? É uma busca constante. E nesse aspecto é tão interessante porque quantos textos da Bíblia que a gente estuda, que a gente, né, se dedica, passa algum tempo, você volta naquele texto e você começa a perceber uma série de princípios, uma série de conhecimento que estava oculto para você, não é? Então, assim, é inesgotável, né? É inesgotável o conhecimento que a gente tem em relação a Deus. Então, o conhecimento de Deus revela para nós quem nós somos. E é muito por comparação mesmo, né? A hora que eu entendo quem é Deus, eu consigo perceber melhor a distância que existe entre quem eu sou e quem é o próprio Deus, né? Pessoas que não temem a Deus é porque não conhecem. Sabe aquele negócio, a coragem dos ignorantes? Por que a gente desafia a Deus? Porque vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Porque se soubesse, não desafiaria, né? Então, esse é o ponto fundamental para cada um de nós. Essa daqui é uma citação que foi feita pelo Jonas Madureira nesse livro. Eu não sei quantos de vocês conhecem, que é o Inteligência Humilhada. É um livro muito interessante sobre vários aspectos e ele trata exatamente dessa questão do conhecimento de Deus. E ele parte do princípio de que nós temos uma inteligência humilhada, porque quando a gente compara a nossa inteligência em relação a quem Deus é, ser humilhado é pouco, né? E nesse livro ele traz essa citação da Confissão de Santo Agostinho, né? Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. É um desejo do coração de Agostinho, né? Que jamais será alcançado aqui na Terra. Porque o que Deus conhece de nós é muito mais do que aquilo que nós vamos chegar a conhecer em relação ao próprio Deus, né? E isso traz para nós uma reflexão relacionada ao que a Bíblia diz e tem tudo a ver com obediência. Porque, olha, pensa o seguinte, se Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço, qual é a razão para eu duvidar que aquilo que Deus está falando não é o melhor para mim? Não tem razão para isso. Concorda? Por que eu questiono aquilo que Deus fala? E a gente, muitas vezes, eu parto de mim, né? Muitas vezes eu falo, Senhor, mas esse não é o melhor caminho, né? Existem caminhos melhores. Quem sou eu para questionar a Deus? É falta de conhecimento de quem é Deus, né?
A gente não sabe nem o que é melhor para nós. Percebe? Esse que é o ponto que eu gostaria que a gente tivesse isso muito claro. A gente pede coisas para Deus sem saber se aquilo que a gente está pedindo é bom para nós, porque a gente conhece muito pouco de nós mesmos. Percebe? Não é assim, não é o conhecimento de Deus. Isso está claro que a gente vai conhecer muito pouco. Mas a gente acha que a gente se conhece. E a gente não se conhece. Pega a Bíblia, que revela quem nós somos, o nosso coração pecaminoso, né? Tudo aquilo que o homem é capaz de produzir por si mesmo. E a gente não toma essa consciência de que na Bíblia está refletido o pecador, que somos nós. Ah, não, isso daqui não é comigo. É sim. Lá no fundo, se você olhar teu coração é corrupto, é corrompido. E a gente perde essa perspectiva, né? A gente acha que, não, estou aqui na igreja hoje de manhã, então eu sou um cara bacana. É nada, tranqueira, não é? E a gente perde essa perspectiva, sabe por quê? Porque a gente perde o referencial. Então a gente acha que nós somos alguma coisa porque a gente está se comparando com o referencial errado, que é talvez aquele pagão que nem conhece a Deus, então eu estou numa posição melhor. Tá nada, você só está aqui por causa da graça. Não tem nada de mérito em relação ao que a gente é ou o que a gente faz. E o que traz para mim essa noção da distância que existe entre a santidade de Deus e quem eu sou? É o conhecimento do próprio Deus, porque Ele revela o quanto eu sou distante, percebe? Ele é o referencial. E na medida em que eu estudo, na medida em que eu me dedico, que eu percebo essa diferença, então coisas maravilhosas acabam acontecendo, única e exclusivamente por graça e misericórdia de Deus. Então, olha só, de novo, né? Citando aqui o livro do Jonas. Qualquer conhecimento verdadeiro que podemos ter de nós mesmos será sempre fruto de revelação e não de mera inteligência. Mas se, contrários ao bom senso, desatamos a falar copiosamente sobre o que não conhecemos, das duas uma, ou somos tolos ou somos arrogantes. Por que ele traz essa afirmação de uma maneira tão dura com relação a nós mesmos? Porque muitas vezes, quando você começa a amadurecer na fé, você começa a desenvolver um senso de que, olha, eu agora domino a verdade. Eu agora tenho condições de falar a respeito, né, dos princípios bíblicos. E em parte disso é verdade. Mas isso, quando tem um toque de arrogância, ela está contaminada. Gente, falar a respeito dos princípios bíblicos é por pura misericórdia de Deus. E o entendimento vem através de quem? Do Espírito Santo. Então, ok, está usando aqui um pecador para comunicar o princípio, mas o entendimento é 100% em função do que Deus traz para nós e se revela a nós, né? Então, essa que é o tema da inteligência humilhada, quer dizer, a gente tende, muitas vezes, em função até do pecado e da falta de perspectiva de quem de fato é Deus, a gente tende a começar a achar que nós temos algum mérito no nosso próprio conhecimento, né? Naquilo que nós somos. Então a gente discute a Bíblia. E no livro, Jonas traz também algumas questões relacionadas aos teólogos, né? Que muitas vezes estão embebidos de um certo orgulho de conhecer alguma revelação e passam a ter uma postura totalmente inadequada, né? Então, se a gente tiver de fato consciência de quem nós somos e da nossa capacidade de entender quem é Deus, a única coisa que nos resta é tomar consciência de que, olha, não dá, né? Não dá nem para comparar, nem para começar a discutir. Eis o tolo. Lembra que ele falou? Se você está falando copiosamente de algo que você não entende, ou você é tolo ou você é arrogante. Olha o que ele traz em relação ao tolo. A tolice não representa a fraqueza apenas de alguns. Ao contrário, ela é universal, inerente a todos os seres humanos. Todos os homens são, por natureza, tolos. A questão, portanto, não é saber como um homem se torna tolo,
mas sim como pode deixá-lo de ser. E é interessante quando ele fala a respeito da tolice, no próprio livro, ele fala o seguinte: o tolo, ele acredita tão copiosamente em determinados pontos que só um ato de misericórdia para tirar ele da tolice dele. Não precisa muito, né? Se você lida, por exemplo, com alguma questão que é voltada à ideologia, por exemplo, é assim, quem não acredita não resolve. E quem acredita não adianta, sabe assim? Por quê? Porque ele está tão embebido naquele ambiente que ele não consegue perceber que existe outras questões para serem tratadas. É mais ou menos que nem o peixe. O peixe não está na água. Ele consegue perceber a água? Não, porque está lá dentro. Entende? Então, quando a gente fala a respeito de tolice, o tolo, ele tem essa característica, ele acredita tão piamente em determinadas coisas, sem que tenha um referencial externo, que ele não percebe o quanto ele está envolvido nessa mesma dinâmica, né? Então, falar daquilo que eu não conheço me faz tolo, porque o que eu conheço é tão pouco que aquilo que eu falo me torna um tolo. Existem níveis, né? Então, quanto mais você estuda, menos tolo você se torna. Mas na medida em que você consegue perceber a diferença, você começa a ter uma outra postura em relação ao conhecimento de Deus. Por causa disso, nós não vamos estudar a Bíblia? Né? É fútil estudar a Bíblia? Não. Mas ter consciência de que a gente conhece muito pouco daquilo que é possível de ser conhecido, isso é uma realidade. E aí a segunda figura que ele traz é o do arrogante, né? Vamos abrir em Mateus 26, 33? Tem um exemplo lá para nós. O texto diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejais necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eis o arrogante. Né? Tal pessoa confia tanto em si que se que se sente altamente segura até para duvidar de Deus. Jesus não falou? Você vai me negar 3 vezes? E qual foi a resposta dele? Jamais. Né? Assim é o homem que não suspeita de si. Ele promete coisas que não é capaz de cumprir, e se imagina como alguém que jamais será, a não ser que Deus o transforme. Quando o homem está cheio de confiança em si mesmo, ele imagina autônomo, e por isso se vê capaz de questionar até o conhecimento de Deus. Esse é o arrogante. Ou seja, dentro da obediência, dentro do temor a Deus, existe uma palavra-chave que é a humildade. Se você não tem noção de quem é Deus, se você não tem noção de quem é você, algumas sementes de arrogância, algumas sementes podem estar nascendo no nosso coração. E isso muitas vezes nos leva à desobediência. Então, o que o texto trata lá de 1 Pedro, quando ele fala aqui a respeito de purificar a alma pela obediência, é justamente a gente ter essa noção de quem nós somos e de quem é Deus. Abri o texto lá de novo.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então a ideia é que a gente possa ter consciência disso. A palavra é quem revela quem é Deus e quem nós somos. Olha que interessante. Não é maravilhoso conhecer a Deus? Porque na medida em que eu conheço o que eu o conheço, eu passo a me conhecer. E esse conhecimento me leva a glorificá-lo na medida em que eu tomo consciência do que ele fez por mim. E essa consciência, quanto mais profunda e presente na minha mente, produz em mim uma alegria indizível, porque a minha fome de Deus é plenamente saciada na maneira que Deus, o Criador do universo, propiciou a cada um de nós. Tá claro isso, gente? Sim ou não? O conhecimento faz com que eu veja essa diferença. E ao ver essa diferença e entender aquilo que Deus fez por cada um de nós, deve trazer para nós um sentimento de gratidão muito intenso. E esse sentimento de gratidão é que vai gerar a alegria indizível, né? Essa é a verdadeira sabedoria, não é? E aí, de novo, né, quando a gente fala a respeito de conhecer a Deus, 1 Pedro 1,13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, cingindo o vosso entendimento, e cingir tem a ver com aquela imagem, ou seja, IA não é só para fazer árvore de coxinha, dá para fazer também cingindo o vosso entendimento. E essa comparação, eu vou cingir o meu entendimento para buscar o conhecimento de Deus, esperando na graça. Por quê? Porque a graça é que traz a revelação que eu preciso para conhecer o próprio Deus. É meio contraditório, mas é a verdade. Todo o mérito do conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos e a respeito do próprio Deus é 100% dele, né? Na sexta-feira, eu fui jogar tênis e aí eu tomei um tombo feio na quadra, né? E eu bati a nuca numa... Pensa o seguinte, né? Quadra de tênis tem lá uma muretinha pequenininha assim e tem um alambrado. Eu fui capaz de bater a cabeça no concreto do alambrado, né? E aí, conversando com a Débora, tal, falei, nossa, tá doendo, tá com galo, não sei o que e tal. Mas você imagina o que poderia ter acontecido, né? Uma coisa besta. A nossa vida é um fiozinho, né? Eu sempre brinco que nós temos uma senha, né? A hora que chamou a senha, acabou. Mas não dá tempo nem de pensar, não é? Então, assim, conhecer a Deus traz para nós essa questão da gente depender 100% dele. Porque tudo é mérito dele. Num segundo, numa fração de segundo, numa queda boba, num jogo de tênis, ali podia ter sido interrompido tudo. Perder a capacidade, por exemplo, de raciocínio, né? Tantas coisas que a gente vê com pessoas que tomam muito mais tranquilos do que esse, né? E Deus, por sua graça e misericórdia, acabou não tendo consequências mais além do que a gente tinha lá. Pessoal, por que isso é importante para nós? Justamente porque nós vamos entrar agora no capítulo 2. Se você puder abrir lá em 1 Pedro, você vai perceber o segundo ora. O segundo ora começa a partir do 25b. E eu sei que depende muito da tradução, né? Mas o 25b diz assim: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E aí ele vai começar a falar de uma série de questões que tem a ver justamente com a humildade. E aí nós vamos poder entrar nesses textos com um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, conhecer a Deus é a gente ter noção de quem é Deus e de quem nós somos. Esse que é o que eu queria terminar colocando
questão para nós. Alguma pergunta? Alguma questão? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou já terminar, está um pouquinho mais cedo do que o sinal. Eu estava programado chegar até aqui e eu não vou começar um assunto novo, porque senão a gente vai ter que interromper no meio do caminho, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se revela através da sua palavra, que possamos, Senhor, ganhar entendimento de quem nós somos e de quem o Senhor é. E que esse entendimento, Pai, nos leve a nos humilharmos diante de Ti, Senhor. Certos de que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcança a cada dia. Mas que também, Senhor, a Tua obra é realizada na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que possamos permanecer fiéis a Ti. É tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém.